Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga bênçãos e mais bênçãos sobre você, sua casa e toda a sua família. A palavra de hoje se encontra em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, que fala sobre o mordomo infiel. Queridos, mordomo é alguém que é administrador dos bens de outro, ou seja, mordomo é aquele que administra a riqueza de uma outra pessoa, de um senhor. O Evangelho de Lucas, ele é cheio, ou seja, ele contém diversas passagens ou personagens que Jesus utiliza, que são homens ricos, pessoas super importantes e, claro, falando de mordomia, falando de herança, falando de riqueza. E aqui no capítulo 16 nós temos esse mordomo, esse moço que era o administrador, o gerente de bens, de uma riqueza, de um senhor. E a Bíblia diz que este mordomo, ele foi acusado perante o seu senhor de estar dissipando, de estar roubando, de estar extraviando as riquezas do seu senhor. E claro, aquele senhor, como alguém que era um bom gestor, que percebeu então que aquele mordomo havia quebrado a sua confiança, ele ouviu que aquelas pessoas estavam dizendo a ele, então chamou o mordomo para uma prestação de conta. Aqui nessa parte eu quero que você entenda uma coisa: dentro daquilo que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, sempre há prestação de conta. E é super importante, seja a igreja, seja aquele líder, seja aqueles irmãos, aquela comunidade cristã que trabalha com discipulado. E o discipulador e o discípulo, com uma certa frequência, de vez em quando, uma vez por semana, ou mensal, ou trimestral, é muito importante que o seu discipulador, a sua discipuladora, ele chame para uma prestação de conta. Aquele discipulado que já está um pouco mais intenso ou mais profundo, onde o discipulador já tem a liberdade para chamar você, para tentar lhe ouvir, ou seja, lhe dar oportunidade para que você possa alinhar melhor a sua vida. Veja bem, então aquele senhor chamou o mordomo e disse assim: o que é isso que eu ouço falar de você? Dai-me conta, ou seja, me faça prestação de conta. Eu quero receber tudo o que tem acontecido. Me faça um relatório geral, traga a mim. Claro, aquele mordomo que era infiel, ele saiu dali preocupado. Ele não se preocupou em ajustar as contas, conversar, falar ao patrão tudo que havia de errado, mostrar para ele, pedir perdão. Não, ele saiu dali querendo achar uma solução, uma saída, não para prestar conta do exato, mas sim algo para que ele pudesse sobreviver após a sua despedida, a sua saída daquela empresa. Queridos, sabe o que aconteceu? Aquele moço então saiu desta forma. Muitos de nós fazemos do mesmo jeito. Tem pessoas que, em vez de aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá para encontrar uma saída, eles querem justificar, querem encontrar outra saída, não querem reconhecer o seu erro. Você lembra também aí no capítulo 16 de Lucas? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Também no capítulo 16 de Lucas? Veja bem, aquele Lázaro, aquele mendigo, que estava ali na porta daquele rico todos os dias pedindo uma oferta, pedindo esmola, pedindo alimentação, pedindo comida, aquele moço ali era uma oportunidade que estava na casa daquele rico, ou seja, na porta dele, todos os dias. Querido, Deus nos dá oportunidade, mas muitas das vezes nós jogamos fora. Assim foi o mordomo infiel. Aquele mordomo ficou analisando, dizendo assim: cavar eu não posso. Ou seja, ele não tinha mais condições de voltar a trabalhar em serviço pesado. Ele manteve o seu orgulho, porque até então ele era o gestor, o gerente, o administrador de uma grande empresa, como se fosse uma multinacional hoje, e ele não queria voltar a fazer trabalhos pesados. Cavar, trabalhar de servente, trabalhar no serviço pesado, não consigo. Pedir, ou seja, pedir esmola, eu tenho vergonha de sair mendigando por aí, eu tenho muita vergonha. Então, o que ele fez? Ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um ajuste de conta com aqueles funcionários, com aqueles empresários que pegaram empréstimo do meu patrão e estão devendo as famosas contas quase que perdidas. Então ele chamou aquele que devia 100, ele deu, claro, um desconto de 50%, para o outro ele deu um desconto de 20%. Sabe o que ele fez? Ele gerou dívida de gratidão. Foi uma boa metodologia. Jesus elogiou aí, vejam bem, Jesus elogiou não foi o ato do erro
não foi a corrupção. Não, Jesus elogiou exatamente a esperteza dele. Ele foi esperto no que diz respeito à sua vida material, mas isto não garantia a ele a salvação, claro, não garantia a ele um bem-estar, um bom relacionamento com Deus. Então, Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, exatamente porque ele teve uma metodologia, ele encontrou uma saída para a vida dele. Queridos, dentro disso de metodologia, é muito importante nós trabalharmos com essa ideia de encontrar uma saída em situações difíceis, não saídas de forma errada como esse moço, mas saída no que diz respeito ao crescimento, ao progresso, ao sucesso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E o versículo de número 10 desse capítulo 16 de Lucas é um dos versículos mais intrigantes, vamos assim dizer. Jesus diz isto: granjeai amigos com as riquezas das injustiças. Deixa eu lhe falar algo. No início do meu ministério, nos primeiros anos da minha vida como obreiro, até dirigindo igreja, eu tive muita dificuldade de entender esse versículo naquilo que era a sua mensagem principal. Como granjear amigo com as riquezas da injustiça? No entanto, hoje Deus me esclareceu muito bem isto e eu quero compartilhar com você esse pensamento. Veja, granjear amigos com as riquezas da injustiça, as riquezas da injustiça, você trabalhador, você funcionário público, você diarista, você que trabalha. No nosso país, muitas das vezes, o salário de um trabalhador não é o justo, na maioria das vezes. Se nós tivéssemos uma política melhor, talvez o seu salário, o nosso salário seria bem melhor do que é hoje. Você que trabalha ganhando um salário mínimo, você que trabalha como doméstico ou doméstica, você que é trabalhador, um diarista ou uma diarista, você que trabalha o dia todo, muitas das vezes no sol quente ou um serviço bastante puxado, mas mesmo assim, com toda essa injustiça que você recebe, querido, você tem sido fiel na obra de Deus, você tem sido fiel à sua igreja, você tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, o seu dízimo e a sua oferta, que é resultado de um dinheiro ganhado, muitas das vezes de forma injusta, ou seja, aquilo que ele paga não é o que realmente você deveria ganhar pela sua prestação de serviço. No entanto, mesmo assim, você tem se mantido fiel à obra de Deus, à casa de Deus, e você tem granjeado amigos. Veja, o texto diz assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas os faltarem, eles lhes recebam nos tabernáculos eternos. Quantas e quantas pessoas a igreja tem ganhado para Jesus, a igreja que se mantém aberta, a casa que se mantém aberta, o trabalho que você tem feito na igreja, o seu serviço de voluntário, isso tem sido um instrumento de bênção na obra de Deus. Querido, continue sendo fiel. Se você ainda não é um dizimista fiel na sua igreja, seja. A sua igreja não é mantida, a obra do Senhor não é mantida por questões de dinheiro do Estado, do município, do governo federal. Não, querido. A igreja é mantida com a contribuição de cada cristão, de cada crente. Tem muitas pessoas que muitas das vezes se posicionam contra o dízimo. Querido, quem fecha a igreja não é o diabo. Quem fecha a igreja é cristão que não é fiel com sua contribuição. Quer prosperar? Quer crescer? Seja fiel ao seu dízimo. Quer se tornar um administrador de grandes riquezas, de grandes empresas? Quer que eu lhe dê um conselho? Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, ele vai colocar sobre muito. Se você for fiel naquilo que Deus tem colocado na sua vida, no dinheiro suado que você trabalha, mas você mesmo assim consegue e procura praticar fidelidade, contribuindo, sendo mantenedor ou mantenedora da obra de Deus, você vai prosperar. Deus te abençoe, querido, em Cristo Jesus. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus, este homem, esta mulher, que é um mordomo, o Senhor tem colocado na vida dele, na vida dela, tantas riquezas espirituais e materiais, para que ele possa administrar. Senhor, o mordomo, ele não é o dono, ele é tão somente o administrador. Nós não somos dono de nada, Pai. Nós somos filhos do Senhor e o Senhor tem entregado na nossa vida muitas riquezas, muitas heranças. A tua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. A nossa vida pertence a Ti. O que temos e o que somos, tudo pertence ao Senhor. Nós somos tão somente administrador e com tudo aquilo que nós administramos, ou seja, tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos e administramos, nós queremos ser também fiéis, entregando, devolvendo ao Teu reino para mantermos as portas da igreja abertas em nome de Jesus. Querido, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe.
Deus te abençoe em Cristo Jesus.